Futebol Clube. Agora vai! A gente volta com o 98 Futebol Clube, agora sim, para bater um papo com o nosso convidado nesse TBT especial. Quinta-feira, toda quinta-feira, é dia de clássico. A gente para um pouquinho a nossa pauta, a gente suspende um pouquinho o noticiário para homenagear os grandes jogadores do futebol brasileiro, especialmente aqueles que passaram pelo futebol de Minas. Hoje, o homenageado é Mário Tilico. Mário de Oliveira Costa, nascido no Rio de Janeiro, mais conhecido como Mário Tilico. Jogador rápido, sempre foi lembrado pela combinação de velocidade e capacidade de decisão. Em 1991, se transferiu para o Cruzeiro por empréstimo e foi o destaque do grande jogo do time no ano. Aquele que abriu caminho para uma década de comemorações. A final da Supercopa de 1991. O time celeste perdeu o jogo de ida por 2-0 para o River Plate em Buenos Aires, mas confiou no Mineirão lotado e na qualidade do elenco para trazer a decisão para Belo Horizonte. E como não se lembrar da dupla lendária com o Charles? Uma combinação perfeita que encheu os olhos da China Azul. O 98 Futebol Clube tem o prazer de receber Mário Tilico. Olha aí que moral, hein, Tilico? Seja bem-vindo. Prazer receber você aqui no 98 Futebol Clube. Parabéns pela sua carreira. Tô ouvindo aqui do nosso companheiro Igor Tepe, que é torcedor, confesso, do Atlético, dizendo, nossa, ele jogou demais, viu? Me matou demais. De raiva, viu? Me matou de raiva. Jogou no time errado. Jogou no time errado aqui. Obrigado por nos atender. Tilico, seja bem-vindo. Tá, obrigado aí. Parabéns aí, né, por esse programa aí, né? E a lembrança sempre das passagens, né, dos grandes ídolos nos grandes clubes aí de Minas, né? A gente, hoje estamos falando do Cruzeiro, mas tem o Atlético também, que também é um clube que tem uma grandeza de títulos, né, de história também para o futebol mineiro. E eu fico muito feliz, agradeço a vocês aí pela lembrança, pelo carinho também. E sempre é uma alegria muito grande, sempre é um prazer muito grande quando eu tenho a oportunidade de conviver, né, de reviver, no caso, e voltar a falar com vocês sempre sobre esse jogo, essa decisão, né? Que eu acho que ela não foi só importante para o Cruzeiro, para o Mário Tilico, para os atletas que participaram daquele jogo ali, vestindo a camisa do Cruzeiro. Eu acho que ela foi muito importante até para o futebol mineiro, né? Futebol de Minas Gerais. Eu acho que isso valorizou muito e eu fico feliz de ter ficado na história desse grande clube e ter ficado também na história desse grande estado que é o Minas Gerais. Muito obrigado aí pela homenagem. Imagina, Tilico, você merece todas as homenagens. Agora, você se lembra de detalhes desse jogo? Porque nunca é fácil você pegar um time argentino, uma decisão. E joga a primeira lá, e aí, gente, né, houve um caso aqui, outro ali, violência, pressão demais, até os jornalistas faziam pressão. Os caras contam a história aí, o jornalista jogar pedra em jogador, velho, um negócio horroroso. Você se lembra de detalhes aí dessa decisão, especialmente, né, no jogo na Argentina? Como é que foi pra vocês, todos os desafios, os maiores problemas que vocês encararam lá, ou foi tranquilo? Não, se a gente estava até conversando ainda há pouco fora, né, da entrevista. Você jogar a Copa Libertadores, que hoje é Copa da Libertadores, naqueles anos ali que a gente disputou, era a Supercopa da Libertadores, que teoricamente seria muito mais difícil, porque você joga só contra os campeões da Libertadores, né? Então, era um campeonato, como a gente costuma dizer, né, que só jogava a nata, né, que só os campeões da Libertadores, e com uma média, né, de dificuldade muito, muito maior do que a Libertadores que se disputa hoje, com todo respeito com os clubes que disputam hoje. Não, você tem razão. Mas você só jogava com os campeões. Então, você não pegava essas equipes que tu vai lá na altitude e ganha de 4, chega aqui e ganha de 7. Então não tinha essas equipes, né? Então era um torneio, né? A gente costumava dizer que era um torneio, um campeonato
muito difícil. E naquela época, naquela geração e dali para trás também, não tinha tanta... A televisão, né, quando passava os jogos ao vivo, não tinha tantas câmeras assim. Hoje em dia, qualquer coisinha que você... Se tu der um beliscão no jogador, a câmera tá te pegando ali. É verdade. Na nossa época, a gente dentro de campo, os caras davam cotovelada na gente, batia na gente sem bola, o juiz via e não fazia nada. Eles mandavam seguir o jogo. E até porque o que acontece? Era tudo equipes de país sul-americano, mas quando você vai para a linguagem, né, a língua deles castelhano, eles puxavam, eu não sei por que motivo isso, mas eles puxavam para o lado deles, sempre. Sempre. Nós, brasileiros, sofríamos muito, né? Porque a nossa língua era diferente da do castelhano, e ali todas as equipes, a maioria era castelhano, então parecia que era uma coisa meio protegida. Mas, rapaz, era muito difícil. Era muito difícil. Nesse jogo da final, não. Nesse jogo da final, a gente foi tranquilo, até porque nós jogamos contra o River Plate no Monumental, né? Então, assim, foi um jogo muito difícil. Era uma equipe qualificada, então ela não precisava de outros meios para tentar ganhar o jogo, né? Você ia jogar contra outras equipes, Peñarol, Olímpia, o que fosse, de repente eram equipes, naquele momento, menos qualificada do que a nossa, e eles sabiam que, tecnicamente, eles não tinham uma equipe melhor do que a nossa, ou tampouco igual. Então, eles tinham que, em algum momento, puxar para uma outra lado, que é essas situações de puxar uma camisa, de empurrar, de dar um tapa, de tentar nos... como é que se diz? Tentar, assim, criar... Intimidar. Intimidar, criar uma superioridade em cima da gente. E isso com a torcida também, e o foguete em cima, quando a gente chegava no estádio, entendeu? Então, assim, realmente a dificuldade era muito grande. Esse jogo, não. Esse jogo, eu tenho quase que certeza que isso não aconteceu pelo fato da qualidade da equipe argentina. O River Plate tinha uma equipe que, se eu não me engano, metade ou mais um pouco era da seleção argentina. Metade da equipe. Entendeu? Então era uma equipe altamente qualificada, uma equipe altamente técnica. Então eles não usavam desses argumentos aí fora futebol para tentar intimidar, para tentar impor alguma coisa no juiz ou alguma coisa. Só que lá realmente foi um jogo muito difícil por essa situação. A qualidade deles era muito grande, eles se imporam lá, se dedicaram ao máximo, a qualidade técnica deles era muito grande. A nossa também era, mas a gente conseguiu encontrar um jogo, uma dificuldade muito grande da gente apresentar um melhor futebol e realmente a gente foi envolvido. E uma coisa que a gente foi envolvida normalmente, porque nós jogamos com uma equipe altamente qualificada, eles nos envolveram, fizeram 2-0, acho até que podia ter feito mais, porque a gente também não fez um bom jogo. A gente não fez um bom jogo, mas não pelo fato da gente ter jogado mal. Mas eu acho que mais pelo fato da qualidade técnica do River Plate. E aí a gente conseguiu reverter isso aqui no Mineirão, que realmente foi uma festa maravilhosa. Mário Tilico, pelo amor de Deus, que maravilha. Eu estava lá, que é Guilherme Melo, pode chamar de Milton, estava lá em 91. Guilherme. Rapaz, eu tenho uma pergunta aqui. Eu esperei 30 anos para fazer essa pergunta. Quando o Marquinhos cruzou aquela bola, no segundo gol, o primeiro seu, na final, você chegou a tocar na bola ou só deixou ela passar? Não, Guilherme, toquei. Na verdade, quem cruzou essa bola não foi nem o Marquinhos, que jogava pela esquerda. Não, foi o Macalé. Não, foi o terceiro. Foi o Macalé? O Macalé tinha entrado no segundo tempo, né? E ele caiu por aquele lado lá, e ele é que fez o cruzamento. Eu realmente toquei na bola, né? Eu toquei exatamente a força, né, que deveria ali ser tocado. Claro que naquela movimentação é uma coisa muito rápida para mim dizer para você que eu calculei aquele toque. Não, mas o meu movimento foi um movimento na diagonal, né? Eu fiz um movimento na diagonal, antecipando
o defensor que estava ali comigo, me marcando, e realmente eu toquei nela de leve. Eu dei um toque nela porque ali eu sabia que eu não poderia tocar ela muito forte, até pela velocidade que eu estava entrando ali. Então eu tinha que dar um toquinho, tentar tirar do goleiro e realmente, além do toque que eu dei, que foi um toque realmente calculado, mas eu acho que todo atacante, na hora de uma decisão, eu acho que às vezes você tem que ter um pouquinho de sorte, e eu também tive um pouco de sorte ali, que a bola realmente entrou no cantinho, no lugar onde ela tinha que entrar, que indefensável, né, pro goleiro. É isso. Ô, Martilico. Ô, Adro, só para Pode passar falar, rapidinho. Filho. Os times River Plate, Grêmio, Flamengo, Estudiantes, Argentinos, Júnior no caso, Peñarol, Racing, Cruzeiro, Colo-Colo, Nacional, Boca Júnior, Olímpia e Independente. O que é isso? São os campeões de Libertadores, né, Milton? Por isso chamava Supercopa dos Campeões de Libertadores da América. Tilico, um prazer, uma honra estar falando com você. É o Adroaldo, a gente estava até conversando no intervalo. E esse jogo me marcou muito porque foi a primeira vez que eu fui ao Mineirão. E para sair daqui de Pedro Leopoldo foi muito complexo, porque a gente estava numa lotação, um menino desceu de bicicleta, bateu na lotação, fomos levar o menino no hospital, o cara da outra lotação arranhou o carro do médico, quase que eu fico para trás, quase que eu não consegui chegar. Você está falando a respeito desse time aí do River Plate, ó, tinha Ramon Dias, Medina Belo, o Borelli, Zapata, Astrada, Hernandes, tudo de seleção argentina. O Cruzeiro havia perdido de 2-0, mas o torcedor do Cruzeiro, eu me lembro que quando eu cheguei no Mineirão, a confiança era muito grande nesse time do Cruzeiro. E mesmo você tendo uma passagem muito rápida, nesse jogo, assim, com pouco tempo de Cruzeiro, você e o Charles fizeram uma dupla absurda. O ataque do Cruzeiro era muito forte. Você e o Charles parecia que estavam jogando junto no Cruzeiro há 10 anos. Como é que era isso? Como é que era essa questão desse entrosamento de vocês dois? Agora, antes até de eu te responder, eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu tive um problema no meu tablet aqui, que eu tinha deixado preparado aqui para a gente poder fazer, e deu um problema aqui, eu tive que entrar pelo telefone. Então a minha bateria, ela não estava muito carregada, mas eu acho que vai dar para a gente fazer tranquilo. Sim, mas vai. Se eu tiver algum problema, porque eu tive que... aonde eu carrego, que eu conecto aqui, é o que entrou o fone. Então, estou numa situação, mas enfim, eu acho que vai dar tranquilo para a gente fazer aí a nossa entrevista. O Charles sempre foi, né, um jogador inteligente. Então, quando você trabalha ou quando você joga no ataque, principalmente, e você lidar com jogadores inteligentes, isso te facilita muito mais, né? E o Charles era extremamente um jogador tecnicamente fora de série e, além disso tudo, muito inteligente, né? Então, isso facilitava muito, além do nosso grupo ser um grupo muito unido, né? Então a gente sempre estava muito junto, sempre estava toda hora batendo papo na Toca da Raposa, quando estava concentrado, conversando, e às vezes a gente não conversa sobre outras coisas, às vezes a gente conversa sobre alguns momentos que pode acontecer dentro de um jogo, aonde a gente pode estar, quando tu vai numa jogada de linha de fundo, aonde tu está, onde tu se posiciona. Então isso tudo a gente sempre conversava muito. E além disso tudo, você jogar com jogadores inteligentes sempre facilita muito mais. E o Charles realmente foi muito fácil, porque eu, como era um jogador de finalização também, mas eu finalizava pouco, eu era mais de criar para os atacantes, no caso centroavante. Então, a gente sempre conversava muito, e o Charles, pela inteligência dele, sempre facilitava muito e sempre era muito fácil jogar perto dele. E diante disso é que realmente a gente consegue ter um entrosamento o mais rápido possível, mesmo com pouco tempo de Cruzeiro que eu tive. Ô, Martilico, beleza? Aqui é o Padreco do rádio, cara. Eu sou atleticano. Você, sério? Muito atleticano. Cara, se você falar na rua que você é parente do Sheik, cara, todo mundo vai acreditar. Você se parece pra caramba. Isso é verdade. Aqui, ó, como eu sou atleticano, Martilico, eu não posso falar de Cruzeiro. Então vamos lembrar um pouquinho do seu passado aqui. Você, evidentemente, fez o gol do título do São Paulo na primeira partida, depois na outra foi empate. Né? E falando de São Paulo, e aonde eu vou chegar ali no Tele Santana, você jogou pelo Botafogo também, pelo Fluminense,
E um jogo contra o Botafogo, vocês enfiaram 7 nos caras, velho. 7-1. Você fez gol, sofreu pênalti, deu assistência. Aí vamos chegar lá no mestre dos mestres, que é o Tele Santana. O que ele representou na sua carreira, os conselhos que ele te deu, puxava muito a sua orelha ou não? Era de boa? Não, Tele realmente, quando a gente tem a oportunidade de falar do Tele, a gente só confirma o que todos sabem, né? Todo mundo sabe. Realmente era uma pessoa diferenciada, foi um dos melhores treinadores que eu tive, em todos os sentidos, né? Eu tive grandes treinadores, como Cilinho, Carlos Alberto Silva, também, que é mineiro, né? Que também um grande campeão também, o Tele Santana, Valmir Louruz, enfim. Só que, cara, claro, cada um deles com o seu jeito de trabalhar, com o seu jeito de agir, mas eu tive o privilégio de trabalhar com esses grandes treinadores. E um deles foi o Tele, que pela sua personalidade, pela sua honestidade, né, e sempre foi um treinador que sempre se preocupava muito com a gente fora de campo, né, a nossa vida fora de campo, nossa vida familiar. Então, realmente o Tele cobrava muito da gente, isso era uma coisa que ele cobrava muito, cobrava para a gente chegar sempre próximo da perfeição, né? Trabalhava muito, muita repetição, cruzamento, chute a gol, enfim. Então, assim, foi um grande privilégio que eu tive, uma oportunidade que eu tive de trabalhar com um grande treinador que foi o Tele, e muita coisa. Atualmente eu trabalho como treinador, então muita coisa, com certeza, desses grandes treinadores que passaram, né? O seu Enio Andrade também, né? Do Cruzeiro, e a gente aprendeu muito, né? Eu tive essa oportunidade, aprendi muito com eles, e ter trabalhado com o Tele realmente foi um diferencial na minha vida, né? Tanto profissional como na minha vida mesmo particular, da minha família, né? Então, ele sempre foi um treinador diferenciado. O Mário Tilico, quem fala aqui é Cadabrão Véio de Guerra, o repórter da bebida e da alegria aqui. Prazer falar contigo. Prazer, um abraço, cara. Deixa eu te falar um negócio. Você era um cara muito marcado pela velocidade, né? Num tempo que o futebol ainda não era tão físico quanto é hoje. Você volta e meia tem aquelas ondas nostálgicas também de, se eu jogasse hoje em dia, que a chuteira pesa 100 gramas, que o campo de futebol, a grama é baixinha, a bola rola, essas coisas. Você tem ou essa nostalgia, ou na sua função de treinador, você ensina a molecada que hoje em dia, por outro lado, não é só correr, é jogar bola também? A gente tem que ter sempre esse cuidado, né? Quando a gente fala de futebol, a gente é de uma geração anterior, e eu, particularmente, eu posso te dizer que eu me preparei para parar de jogar futebol, né? Então, eu hoje tenho um comportamento totalmente diferente, porque eu fui ex-jogador de futebol, me preparei para jogar futebol. Hoje é uma geração totalmente diferente, né? Eu não costumo nem, assim, quando eu dou minhas entrevistas, eu não costumo dizer, se jogasse hoje era mais fácil, não era, não. Eu acho que cada geração tem o seu momento, né? Eu digo que eu tive o privilégio de jogar num momento que era muito jogador de qualidade, e eu joguei no meio de craques, né? Sem ter sido craque. Eu nunca me considerei craque, nunca me consideraram craque, e eu sempre sabia das minhas virtudes, né? Do que eu tinha de potencial, e eu sempre olhava para o lado, Quando eu olhava para o lado e olhava para os adversários, era complicado, porque tu olhava só qualidade, né? Fala alguém aí. Tu olhava, quando eu jogava do meu lado, Ricardo Rocha, Raí, Nelsinho, Zé Teodoro, Bernardo, entendeu? Flávio, Edivaldo, Leonardo. Aí tu jogava contra Zico, Júnior, Leandro, entendeu? Aí tu ia para os outros, as outras equipes aí que a gente jogava, né? Agora foge um pouco, porque a gente não é mais menino, não lembra tanto, mas a qualidade era muito diferente, a qualidade era imensa. Então, até naquela geração, você, para ser jogador de futebol, era muito mais difícil do que hoje, com todo respeito. Mas muito mais. Hoje a gente senta para tentar ver um jogo de futebol, é difícil. A verdade é essa. Mas é muito pé de rato, Tilico? É muito pé de rato hoje aí, não?
Eu acho que a dificuldade maior é que a gente vê tecnicamente o futebol nosso muito pobre, né? Tecnicamente. E, às vezes, a gente tem uma polêmica sempre que fala, mas não tem jogador, não encontra mais. Então, assim, jogador eu acho que tem, entendeu? Jogador eu acho que ainda tem. Eu acho que a gente precisa realmente fazer um trabalho melhor nas categorias de base, porque tem muitos clubes aí que cabide de emprego, né? Estão pegando profissionais que não são capacitados para trabalhar por algum motivo, por conhecimento, por o Igor fala isso sempre. Entendeu? Então, assim, você bota um profissional lá que não é capacitado. Como é que tu vai formar um jogador para chegar no profissional? Aí, na hora de você avaliar o menino que está fazendo o teste, tu manda o bom embora e fica com mais ou menos. Tu não vai ter jogador nunca, pô. Entendeu? E outra coisa também que eu acho que o futebol ele deveria até se unir um pouco mais, os dirigentes mesmo, é a Lei Pelé. Uma parte da Lei Pelé, ela prejudicou muitos times pequenos, que eram aqueles clubes que traziam os craques, né? Antigamente você ia lá, eu lembro... Por exemplo, você ia lá nos times pequenos, nos clubes pequenos, e pegava aqueles jogadores e levava para o grande, e daqui a pouco eles se tornavam craque. Então, os clubes pequenos hoje não tem mais como segurar os meninos, né? Então, eu acho que a Lei Pelé ela poderia continuar, mas eu acho que deveria, a partir de 25 anos, de 24 anos, 25, aí o jogador ficaria livre, no caso. Até então, ele é preso ao clube, ele tem que ser preso ao clube. Senão, os times pequenos não conseguem formar o atleta e manter o atleta para poder futuramente, talvez, ser um craque numa equipe grande. Então, eu acho que isso tudo tem prejudicado muito a gente, essa captação aí de grandes atletas e de craques. Né? Isso. Buzinando. É o Mário Tilico, é o nosso convidado hoje no TBT Especial, recebendo homenagens aqui no 98 Futebol Clube. Quer ver? Temos um vídeo aqui de alguém que jogou com o Mário, conhece o Mário. Conhece o Mário. E deixou aqui também uma homenagem, quer ver? Roda aí, Rafa. Tudo tranquilo? Mário Tilico aí hoje aí na entrevista com você. E eu estou aqui no Triângulo Mineiro, na roça, fazenda, em Campina Verde, Mineiro, aqui no Triângulo Mineiro. E gostaria de só lembrar o Mário Tilico aí num lance que nós tivemos em Bragança, São Paulo e Bragantino. Ele foi cruzar uma bola e a bola passou por cima de mim e fez o gol. Aí na entrevista depois do jogo, ele do meu lado, e aí, Mário Tilico, como é que foi? Não, eu vi o Paulo César adiantado e fiz consciente. Eu nunca esqueci desse lance, cara. Eu sei que você foi cruzar, empurrar aí, ela entrou por cima de mim lá e vocês acabou fazendo esse gol. Lembra desse lance? Mas o importante é que nós estivemos juntos aí depois no Cruzeiro. Isso que é importante, conquistamos títulos, né? E fizemos amizade. É sempre bom relembrar. Grande abraço, Guilherme. Mário Tilico, com Deus, parceiro. Estamos sempre juntos aí, saudade. Valeu. Aí o Paulo César Borges, que Paulo foi César. você teve essa história, você mandou esse caô aí, Que você falou, você tem adiantado. Pô, mas ali na hora eu não podia, né? Depois, aí mais pra frente é que eu falava, não, realmente eu fui cruzar. Mas o Paulo, eu tive um grande prazer de trabalhar junto, né? A gente trabalhou como ele relatou ali. A gente jogou contra ali aquela final, o Paulo estava no Bragantino e depois a gente se encontrou, né? E o Paulo realmente é uma pessoa, um profissional sensacional, de caráter. E é um privilégio, né, que eu tive naquele ano ali de ter trabalhado no Cruzeiro, grandes profissionais que nós trabalhamos ali. O grupo era diferenciado, eu acho que o título ele veio realmente dizer, né, quem era o grupo do Cruzeiro, né? Eu acho que isso tem muito a ver, né, quando você forma um grupo de caráter, um grupo de profissionais sérios e honestos,
eu acho que isso só tem a conquistar algo. Algum título vai ter que vir, né? Então, o Paulo sempre foi um profissional que eu respeitei muito, tenho um carinho muito grande por ele hoje. A pena do futebol, né? O sofrimento nosso do futebol é que a gente fica longe, né, um do outro. Então, mas a gente sempre, quando tem a oportunidade de rever, a gente fica muito feliz. Um abraço, Paulo. Paulo que catou no Galo também. Inclusive, ele salvou o Tafarel naquele Galo e Milan, que o Jorge Weah fez o primeiro tempo destruindo, fez 2-0 no primeiro tempo. Aí o Tafarel deu um piriri gangorra nele, pediu pra sair no intervalo. O Paulo César entrou e catou demais. O Galo conseguiu um empate naquele jogo lá, com o gol do Hernani de cabeça. 2 da tarde, quase. Quase, né? Tá com fome, né? Tá na hora de falar do Seu Burger Smash. O burger ultra prensado na chapa, com aquela crostinha crocante incrivelmente deliciosa. Custa a partir de R$12,90 apenas e tem para todos os gostos e tamanhos de fome também. O Igor Tepe já tá reclamando, vai pedir logo 2. É só pedir pelo iFood a partir das 5 da tarde. Mas, cara, 5 da tarde tá longe a beça. Como é que faz? Enquanto isso, vai comendo o seu açaí, né, Gil? Pede um açaí, Tem, o seu açaí tá aberto já. As 2 lojas do Sion e também da Pampulha estão abertas. É só você entrar no iFood e pedir o seu. Eu já tô falando aqui, Martinique vem em Belo Horizonte, vou mandar um carregamento de Seu Burger Smash lá pro hotel, pra casa onde ele estiver hospedado. Que beleza. Seu açaí, Seu Burger Smash, do tamanho da sua fome, peça pelo iFood. Siga no Instagram, @seuburgersmash.oficial. Tem mais uma mensagem pro Mário Tilico, quer ver? Mais um ex-companheiro de clube dele aí, quer ver? Vamos acompanhar. Grande Mário, cara, que prazerão. Tive a felicidade de jogar com essa pessoa, com o Mário Tilico, em 1991. Uma grande pessoa, um grande jogador de futebol. Um jogador muito rápido, inteligente, né? Aquele ponta direita mesmo. Cara, de tão rápido que ele era, que um dia ele deu um drible nesse próprio jogo da conquista de 91. Ele deu um drible que conseguiu sair lá na pista, e a pista era de brita antigamente, do Mineirão, né? Saiu na brita, jogando brita para todo lado e chegou primeiro que o cara na bola ainda. Né? Fora de série, era muito rápido mesmo. E sem dúvida nenhuma, naquela nossa conquista desse jogo que eu acabei de contar essa história aí, ele foi importantíssimo, marcou 2 gols, né? E ali a gente conseguiu essa grande conquista para o Cruzeiro, que eu costumo falar que foi o início de tudo, né? O início das grandes conquistas do Cruzeiro foi a partir daquela Supercopa de 91. E o Mário, com certeza, né, ficou marcado na história do clube pelos jogos que fez e pela grande atuação da final. Então é merecedor aí de todas as homenagens, de todas as lembranças possíveis, porque foi um grande jogador durante o tempo que passou pelo Cruzeiro, foi um grande jogador, fez coisas boas com certeza, como na sua carreira em total, né? Aí, mais uma lembrança boa aí do Luiz Fernando Flores. Luiz Fernando. Baixinho bom de bola. Eita. Luiz, a gente de vez em quando está se encontrando, né? É muito raro ainda, porque como ele trabalha agora, eu sempre acompanho muito ele porque eu estou acompanhando, estou vendo. Uhum. Ele é o auxiliar do Anderson, né? Uhum. E eu acompanho, estou sempre torcendo muito por ele ali. A gente se encontrou, foi acho que uma vez, já tem alguns anos atrás, se eu não me engano, acho que ele estava, eu não lembro agora. Mas essa distância que é fogo, né? A gente, para rever os amigos, o Luiz, como eu falei, né? A nossa equipe num todo era uma equipe de caráter. O Luiz, como todos do grupo, né? Foram jogadores importantes naquela conquista. Todos ficaram para a história, né? Independente do gol ali, eu fiz 2, o Ademir fez 1, mas todos foram responsáveis por essa grande conquista. E o Luiz falou uma coisa importante. Ali realmente foi o divisor de águas, né? Para que realmente aí o Cruzeiro conquistasse os outros títulos que vieram em seguida. Oi, Guinho, você falou que queria fazer uma pergunta, dar uma zoada, como assim? Na verdade é o seguinte, primeiro falar que o Mário Tilico jogou no time errado, porque o time que tem tradição de ter pontas rápidos que viram ídolos aqui em Minas Gerais é o Atlético, né? A gente pega Euler, Sérgio Araújo, Marques, enfim. Aqui é a tradição. Então, eu morria realmente de raiva de ver o Mário Tilico jogando com a camisa errada. E ô Tilico, quando você julgava, velho,
eu te achava feio. E agora que eu tô te vendo aqui, depois você parou, parece que você tá julgando, hein? Aliás, o pessoal tá perguntando se é parente do Emerson Sheik ou... Já falaram aqui com ele. Parece Porque todo mundo fala, né, velho? Sósia do Sheik? É verdade. É verdade. O pessoal sempre comenta muito. Sempre, às vezes eu participo de algumas lives, o pessoal... Pô, Mário, parece com o Sheik e tal. Ele sempre, parece com você, né? Você veio antes. E ainda bem, né? A gente já não é mais menino. Então a gente vai... É porque é negão. Negão não aparenta muito, não. Ô, Tilico. Vai lá, Nô. Ô, Mário, queria saber o seguinte. Você falou aí de grandes treinadores e muitos jogadores que passaram aí com o seu Enio Andrade falam muito bem dele e você foi campeão sendo dirigido por ele. Eu tenho uma curiosidade. Aquele jogo, como eu já disse, foi a primeira vez que eu estava no Mineirão. Para mim, tudo era muito impressionante, assim. E o seu Enio na beirada do campo parecia tranquilo, de vez em quando ele saía, não era espalhafatoso. Como é que foi a preleção nele nesse dia? Como é que rolou lá no vestiário? O que ele falou com vocês? E ele era bravo mesmo, porque ele tinha a cara fechada, mas não era muito espalhafatoso, igual os treinadores que ficam aí na beirada de campo. Tinha um no time do Igor aqui há pouco tempo atrás, que eu vou falar do seu negócio. Pô, seu Enio era bem parecido a atitude do seu Enio dentro do vestiário, nas pré-eleições, na beira do campo, no linguajar com os atletas. Era bem parecido com o Telê, entendeu? Era bem parecido com o Telê. Então, assim, o seu Enio realmente era bem tranquilo. Era bem tranquilo, sempre procurava orientar muito os jogadores, né? Conversava muito, sempre com aquela voz dele. Apesar que quem não conhecia, né, olhava para ele assim, ele tinha uma cara de bravo mesmo, né? Seu Enio, aquela cara dele fechada, mas era um doce de pessoa, uma pessoa amável, uma pessoa amiga, uma pessoa que se preocupava com a gente. E ele sempre, nunca, a gente notou alguma fraqueza nele no sentido dele desanimar, no sentido de alguma chance de ter que reverter aquele resultado. Seu Enio sempre era muito igual, né? Independente de derrota, vitória, era aquele jeito dele, né? Fechado e tal. Então, assim, foi muito tranquila a preleção do seu Enio, foi muito tranquila, e ele foi bem firme com a gente. Ele tinha convicção de que a gente ia ser campeão ali. Que maravilha, quantas histórias, quanta resenha. Esse Mário Tilico sendo homenageado aqui no 98 Futebol Clube. Reta final aqui do nosso programa. Tilico, quero te parabenizar pela sua brilhante carreira. Parabéns por tudo que você viveu no futebol, presente que deu aos torcedores do Cruzeiro, com seu grande futebol por aqui, em outras grandes equipes pelo Brasil. Obrigado por nos atender nesse TBT especial. Forte abraço, cuide-se. Valeu, Mário Tilico. Obrigado. Obrigado aí, é um prazer sempre estar com vocês aí. A oportunidade que tiver, que precisar, para mim é sempre um prazer. Um abraço a todos. Um abraço, prazer é todo nosso. Esse é o Mário Tilico sendo homenageado aqui no nosso TBT especial.